Vamos retomando a nossa exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós estamos agora, veremos hoje os versos 11 e 12. Vamos, como de costume, ler o texto, que é uma pequena porção. Vamos à oração e depois à exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Senhor, por mais esse dia do Senhor, teu dia, Senhor, em que a nossa motivação, Senhor, e pedimos que o Senhor assim preserve a verdade da motivação no nosso coração. A motivação pela qual viemos aqui hoje é Tu, Senhor. Prestar o devido culto a Ti, ó Deus bendito e amado. E nesse prestar culto, Te adorar, Te glorificar, ó Deus, recebemos de Ti graça e favor por meio da Tua palavra santa, dos louvores, da adoração, da comunhão, da oração. Somos cheios, Senhor, de Ti, para que possamos nos conformar cada vez mais à imagem do Teu Filho. Ajuda-nos, ó Deus, como sabemos que Tu tens ajudado, como Teu Espírito tem nos compelido e nos guiado para esse fim e esse propósito. Ajuda-nos nessa manhã a compreender a Tua palavra, não somente ouvi-la, mas compreendê-la, para que essa palavra possa ser vida em nossas vidas. Dá-nos o Teu Espírito, te pedimos aqui, tanto ao pregador, eu nessa manhã, quanto àqueles que ouvem. Senhor, cada um aqui, que o Teu Espírito esteja conosco, que Tu, Senhor, ó Deus, esteja no meio de nós. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Então, irmãos, estamos caminhando pelo capítulo 12 da carta de Paulo, aos Romanos, e em seu início, seu preâmbulo, vemos como Paulo, tomado pela visão das misericórdias de Deus, nós vemos lá nos versos 1 em diante, tomado pelas misericórdias, a visão das misericórdias de Deus, e segundo essas mesmas misericórdias, Paulo roga aos seus leitores, agora nós, hoje aqui, obviamente, roga a nós, para que nos apresentemos diante de Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos conformemos com esse século, com esse mundo. Transformemo-nos pela renovação da nossa mente. E essa súplica de Paulo tem um objetivo. O objetivo é em Deus e por causa de Deus. E depois de olharmos nessa perspectiva, em Deus e por causa de Deus, então, finalmente, nós, fazendo tudo o que nos é devido, receberemos aquilo que não nos é devido. Receberemos de forma amável, graciosa. Experimentaremos como quem já falamos aqui sobre isso, atingido, envolvido, absorvido por aquilo que Paulo diz que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dessa forma, Paulo nos explica daqui em diante, depois os versos 13 em diante, ele vai explicar como podemos experimentar, como podemos ser atingidos e absorvidos por essa vontade suprema que nos abençoa. É isso que Paulo está fazendo aqui. Olhem para as misericórdias, por favor, façam dessa forma para que vocês experimentem isso. Então é uma súplica de bondade em que nós devemos ouvir, aprender e fazer.
ele direciona a respeito, primeiramente, dos dons que Deus deu à igreja para que cada indivíduo, cada membro produza em serviço e no serviço, uns para com os outros. Paulo ainda detalha juntamente ali a forma, né? O ânimo, o sentimento que deve estar presente em cada um dos exemplos de dons que ele lista ali. Obviamente, não é uma lista exaustiva, claro, né? Mas querendo deixar claro, Paulo deixar claro que existe uma forma correta de administrar os dons, as habilidades que Deus deu a cada um para o bom serviço aos santos e à igreja de Deus vivo. E como eu comentei no sermão anterior, nos versos 3 a 8, Paulo tinha em mira os deveres que não são comuns a todos, mas dons especiais, né? Dados a pessoas com objetivos conforme a fé, né? A medida de fé de cada um. E os versículos 9 ao 21 tratam dos deveres gerais a todos nós, a todos os crentes, os quais ninguém pode negligenciar. Ninguém pode negligenciar. E também eu comentei aqui, repito, né, que Paulo tem em vista, irmãos, é a nova natureza. É a nova natureza que deve brotar de corações arrependidos, de corações que agora amam a Deus, o Deus que os salvou, e entregam suas vontades antigas, seus desejos e ansiedades desse tempo, para se esforçarem em uma nova atitude, em um novo pensamento, sem arrogância, sem soberba, sem altivez, sem tudo que o velho homem tinha. Então, despojados de toda imundícia, agora revestidos, lembram-se, falamos disso, e revestidos, se revestindo como eleitos de Deus, santos e amados, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, na qual resplandecemos ou devemos resplandecer como luzeiros, como os astros no mundo. E assim, então, a partir do momento que fechamos o verso 8, nos debruçamos, então, naquilo que é a base de todas as coisas. Falamos aqui a respeito do amor como o fundamento de todas as coisas. Paulo abre essa sessão do verso 9 em diante, trabalhando o amor como a essência daqueles que são discipulados por Cristo, ou são discípulos de Cristo. Não? Ou ainda sendo o amor o fundamento que sustenta todos os nossos sentimentos, vontades e atitudes. O amor. Paulo nos exorta a deixar que o amor, e essa é uma palavra importante, que o amor governe as nossas vidas. Governe as nossas vidas. Quando realmente somos governados, eu gostaria de abrir um parêntese e falar só a respeito disso aqui. Quando realmente somos governados pelo amor, somos governados por aquele que é o próprio amor. Nós falamos também na semana passada sobre isso, porque o amor não é algo que Deus tem. Lembram? Não é algo que Deus tem. É algo que Deus é. É algo que Deus é. E é esse o fundamento. Quando chamamos Deus de Senhor, existem implicações, irmãos. Implicações que são inevitáveis. Se chamamos Deus de Senhor, esse Senhor governa nossas vidas. Mas, por outro lado, muitas vezes é fácil chamar Deus de Senhor e é ligeiramente simples. Mas muitas vezes, como um exemplo, nós podemos entender assim, quando vemos na porta de uma empresa, escrito diretoria, obviamente,
somente os que submetem aquela diretoria, por N motivo, aqueles que são da empresa, que têm vínculos, que recebem salário por algum motivo, enfim, esses estão vinculados, estão sujeitos a essa diretoria. Mas, porém, se nós encontrarmos o diretor no supermercado, essas pessoas, a pessoa que encontra esse diretor, e nós não somos da diretoria, ou não somos da empresa, esse governo, essa diretoria não faz sentido para nós. E nós não temos por que nos submetermos, né, a ela. E é mais ou menos nesse ponto que nós devemos entender. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Que só nos sujeitamos e nos submetemos àquele o qual verdadeiramente nos entregamos e nos submetemos. Seja por dever, seja por deleite, e Deus, no caso de Deus, deve ser nas duas coisas. Por exemplo, viemos aqui nessa manhã muito por dever, primeiramente. O Senhor manda. Nós vamos à oração porque Ele diz que é um dever orar. Mas nesse dever, aliás, esse dever, quanto a dever, aqui não está em pauta o amor, está em pauta a sujeição. Quanto ao dever, está em pauta a sujeição. Mas Paulo aqui nos chama, e Deus, através de Paulo, nos chama a viver como aqueles que foram feitos servos do Deus vivo. Aqueles que encontraram tanto o dever como o amor. Porque reconheceram na cruz de Cristo o amor de Deus. E esses que agora têm Ele por Senhor e Deus, sim, esses se sujeitam, servindo como sujeitos e conduzidos pelo Espírito para fazer a vontade daquele a quem estão sujeitos. Porque ninguém faz a vontade daquele que não dá a mínima. Isso é em casa, no governo, em todos os lugares. Se não nos sujeitamos, se o filho não se sujeita ao pai, ele não faz. E é assim. E esses que são guiados pelo Espírito fazem a vontade de Deus e, por consequência, conseguem experimentar na prática uma vontade que está a favor deles. Desses que se entregam, experimentam uma vontade que se nega a abandoná-los, porque Deus não os abandona. E esses que se lançam de braços abertos, entregando tudo, vivendo contra as vontades do velho homem corrupto e indomável, para viver para louvor e glória do nome que os anjos cantam, Santo, Santo, Santo. Então, segundo essa perspectiva, ou melhor, segundo essa perspectiva, não podemos fazer nada, operarmos em amor, fingido ou hipócrita. E aí o que Paulo, nós falamos no sermão anterior, o amor sempre deve ser deliberadamente verdadeiro, desinteressado por receber, aquele desinteresse por receber uma retribuição, em vista do amor que é dado. E ele não depende de nada, nem de ninguém, a não ser de Deus, que promove esse amor nos corações. Ou seja, não dependemos dos outros para amar, ou para emanar amor para o próximo. Então vimos que o amor, diferentemente do que pensa o mundo, não pode ser conivente com o mal também. Ele nos disse lá, detestai o mal. Ele tem que ser, obviamente, contrário a esse mal. Deve detestar, a palavra deixa claro o peso que deve ter isso. Detestar o mal. John Murray diz em seu comentário, diz assim: quando o bem é a atmosfera da nossa vida, sentimos-nos sufocados nas veredas da iniquidade, nos conselhos dos ímpios. Quando o bem é o nosso mundo, quando o amor de Deus é o nosso mundo,
nós não suportamos o ambiente da iniquidade e dos conselhos mundanos dos ímpios. Há um sufocar. Nós detestamos o mal, ao mesmo tempo que emanamos amor. Se em Ezequiel 36, 31, Deus disse que depois de regenerados teríamos nojo das nossas iniquidades, o que dirá se nós nos envolvermos e praticarmos novamente aquilo que Tessalonicenses 5,2 diz que é forma de mal, né? Abstende-vos de toda forma de mal, aparência de mal. Então, por fim, amar cordialmente, fraternalmente, como amados aos que são da família, amar como uma família que permanecerá junta pela eternidade, preferindo dar honra ao outro do que a si mesmo. E vejam, irmãos, que sentimentos nós temos que nutrir. Que sentimentos nós temos que nutrir no nosso coração para que possamos alcançar essas verdades de amor. Possamos alcançar esse momento de amor. Possamos ter dentro de nós esse sentimento que nos leva a abrir mão, muitas vezes, das nossas vontades, para então querer a vontade do outro. E essas coisas não podem ser promovidas pura e simplesmente por uma vontade humana, mas pela vontade humana regenerada, que é guiada pelo Espírito. Essa vontade humana que foi atingida por Deus, no qual o coração de pedra foi retirado e então o coração de carne foi colocado. É somente com essa perspectiva, é somente com o coração mudado que nós podemos operar o amor de Deus. Só dessa forma. É sobrenatural. Não é natural. É sobrenatural. É a mente que é guiada pelo Espírito, que cogita das coisas do Espírito, que põe sua mente nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. E é assim que Paulo chega ao verso 11, dizendo para nós assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Zelo como dedicação. Você é dedicado? Temos sido dedicados? Zelo como cuidado e atenção. Temos tido cuidado e atenção? Zelo como interesse, preocupação. Temos tido preocupação e interesse? Zelo, aqui, no contexto que Paulo está trazendo, como prontidão santa no serviço de Deus. No serviço de Deus. O apóstolo nos adverte contra a negligência espiritual aqui. A palavra remissos, traduzida do grego, ele carrega a ideia de lentidão ou preguiça. Lentidão ou preguiça. E, de forma contrária, o zelo é entusiasmo ativo. É esse entusiasmo, é dedicação que não adia, e aqui é importante isso, é dedicação que não adia obediência. Não retarda a obediência, obedece. E vai, com dedicação, com cuidado, com atenção. No zelo, não sejais preguiçosos, não sejais negligentes. É isso que ele está dizendo. Calvino, ao comentar sobre essas porções, ele diz: é evidente que Paulo requer não um impulso natural, mas a ação do Espírito, pela qual o coração é inflamado com o amor de Deus, ou com amor a Deus. Não é natural. É pelo Espírito, aquele Espírito que quando nós, regenerados, confessamos a Cristo, Ele está em nós, o Pai e o Filho. E o Espírito nos guia. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que o Senhor nos chama a fazer hoje? Zelo nos chama à prontidão, irmãos. Seja
na leitura da palavra, no culto, no evangelismo, na oração, no cuidado aos necessitados, no discipulado. O cristão zeloso é alguém que responde com prontidão aquilo que Deus promove para que ele faça. E ele diz ainda, ele segue, sede fervorosos de espírito. Aqui também no grego, esse fervorosos, ele traz a ideia de fervendo, em ebulição. É uma metáfora aqui que traz realmente algo aparentemente poderoso, né? Algo que traz a vida. Não vive apático, ou desinteressado, ou como vimos, negligente. Não. É como água fervendo que não pode ser tocada porque vai causar impacto. Vai causar impacto. É nesse sentido. O crente que está andando pelo Espírito tem em seu espírito um fervor para fazer, para andar, para caminhar. Alguém que faz e que tem um impacto em si mesmo e, obviamente, pode impactar o que está ao seu redor. Apocalipse 3, 15, 16, capítulo 3, versos 15 e 16, os irmãos vão lembrar, a igreja de Laodiceia foi repreendida por ser morna. Morna. O fervor aqui é o antídoto da mornidão. É contra a mornidão. Essa mornidão que tanto ofende a Deus. É ebulição, é quente, é queimar, é o fervor. Sede fervorosos de espírito, não sendo negligentes ou remissos ou tardios no zelo, no cuidado, na atenção. Então, esse fervor espiritual, irmãos, diferente do que hoje se pensa muito, não é barulho ou histeria. É uma disposição clara e efetiva de entusiasmo interior que se manifesta na constância, no amor, na fidelidade. Ele não depende de circunstâncias, depende sim do Espírito que está nele, que habita em nós. Nesses que devem assim operar. Devemos pedir ao Senhor e orar, Senhor, dá-me fervor por meio do poder do Teu Espírito. É uma oração que deve estar no nosso caderno de oração. E é o que Paulo orienta, exorta aqui. E ele diz, servindo ao Senhor. Aqui o foco e a direção de tudo isso, do zelo e do fervor. Tem foco, tem direção. Aqui está o alvo do zelo e do fervor. Nós não buscamos o entusiasmo, irmãos, sem direção. Não estamos perdidos. Pelo contrário, a palavra usada por Paulo aqui também no grego descreve o serviço de um escravo ao seu senhor. É um serviço integral, sem reservas, realizado por amor e submissão. Matthew Henry, comentando a respeito, diz assim, todos os nossos trabalhos e esforços devem ser feitos como serviço ao Senhor e não aos homens. Isso tornará qualquer serviço leve, se o fizermos com os olhos postos em Cristo. No alto, onde Cristo está sentado, a Ele, porque aos homens nós vamos ficar frustrados, mas a Deus nós vamos permanecer zelosos e fervorosos. O fervor sem propósito é fogo de palha, mas o fervor voltado para o serviço ao Senhor transforma o nosso cotidiano, aqui irmãos, nosso dia a dia, transforma a cozinha, a sala, o trabalho, onde quer que seja, transforma em culto. E cada esfera da nossa vida, cada tarefa do nosso dia em um ministério. No lar, no trabalho, na igreja, tudo pode ser expressão da adoração se feito em fervor e para Deus. E Paulo segue no verso 12, ele diz,
regozijai-vos na esperança. Aqui, da mesma forma, o que Paulo quer dizer com esse regozijai-vos é expressando uma alegria contínua, mesmo em meio a incertezas. Não é um tempo de incerteza, irmãos. Não são tempos de incertezas. Não são dias em que não saber já se tornou normal, o que vem pela frente, o que pode vir. Não só a extensão quanto o tamanho. Então, alegrai-vos, regozijai-vos. Não se trata do sentimento passageiro ou euforia, mas de um contentamento firme. Firme em nós, gerado pela fé nas promessas de Deus. Calvino, quando comenta, diz assim, a esperança da vida eterna. Olha o que Calvino diz. Tente absorver essas palavras. A esperança da vida eterna é um remédio. É um remédio tão poderoso que pode aliviar, mitigar qualquer dor presente. Porque ela olha para frente, ela não olha para onde está o que está sendo vivido. Nós, como cristãos, somos chamados a vivermos de forma contracultural. Enquanto o mundo vive baseado no que sente, o cristão vive baseado no que crê. No que crê. Isso parece básico para quem está todos os domingos ouvindo o sermão. Pastor, isso eu já sei. Me fala outra coisa que seja mais relevante para mim. Mas isso é o que sustenta os nossos dias. E no momento da dor, daquilo que a gente não entende, é isso que sustenta os nossos dias. É isso. A esperança da vida eterna. Pela fé, olhamos a luz da cidade celestial e esperamos com graça, com alegria. Um fim glorioso. A esperança, ela está ancorada nas promessas do Senhor. Mesmo que tudo pareça desmoronar ao nosso redor, a alegria na esperança sustenta o coração daqueles que creem em Deus, porque eles sabem que fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. A esperança cristã, diferente do otimismo humano, não é uma aposta no acaso. Né? Não, vai dar tudo certo. Não te preocupe, daqui a pouco passa. É um otimismo descabido, que não tem fundamento nem propósito. Ela não é assim. Essa confiança firme nas promessas de Deus é a certeza de que Deus está conduzindo a história e que o fim será glorioso para os que creem. Para aqueles que creem, a glória certa, porque fé é certeza e convicção. Romanos 5:5, capítulo 5, verso 5 diz, ora, a esperança, Paulo já nos disse isso e nós já vimos, ela não confunde. Mas por que ela não confunde? Vejam como as coisas estão conectadas. Por que a esperança não confunde, irmãos? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Por aquele que nos guia, que está conosco, dizendo, vá, dizendo, isso é o certo, isso é o que o Senhor deseja, diz, pelo Espírito Santo. Quando a alma está desanimada, precisamos falar com a nossa alma, falar com o nosso coração, dizer como o salmista no Salmo 42, quando ele diz, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, confia nele. Precisamos falar conosco, dizer essas palavras, está nas Escrituras. A esperança é a âncora da alma nesses tempos de tempestade. E é isso. A esperança, o outro efeito que a alegria na esperança produz, é não apenas sustentar o coração do cristão nosso, mas também ela serve de testemunho para o mundo. Serve de testemunho. Em tempos de dor,
A alegria dos santos é a luz em meio às trevas. Não é só uma forma bonita de dizer algo que deve estar em nós, é algo prático, que deve permanecer e emanar de nós. A esperança, pensemos como um exemplo de um farol em meio à tempestade. O farol não muda a tempestade. Não muda, a esperança não vai mudar. Você ter a esperança não vai, às vezes, mudar a sua situação do dia hoje. Não, mas ela vai mostrar o caminho seguro. Ela vai mostrar o caminho seguro. Assim somos nós, ou devemos ser nós, nos alegrando na esperança. A esperança, ela não nega a realidade, ela não nega a tribulação, irmãos. Mas ela aponta para aquele que venceu o mundo. Lutero, escrevendo durante tempos de intensa perseguição, ele diz: tudo aquilo que é feito na fé e na esperança. Se não tivesse escrito ali, eu ia perguntar. Você ia pensar assim: alegra o meu coração. Tudo que é feito na fé e na esperança me deixa em paz. Não, tudo que você e eu fazemos em alegria, na esperança, alegra o coração de Deus. De Deus. E Ele continuará nos conduzindo. Regozijar-se na esperança é manter o coração aceso mesmo nesses momentos escuros. E é isso que alimenta o fervor do crente. A certeza de que Deus está no controle, de que o sofrimento ele tem prazo de validade, ele tem data para terminar, e que em breve a glória será revelada. Essa é a nossa esperança, irmãos. É essa. E ele vai seguindo dizendo: paciência na tribulação. Tenham calma, fiquem firmes na dor, com os olhos na promessa. É isso que Paulo também, de uma certa forma, quer dizer, né? Paciência aqui como um significado de suportar com firmeza, preservar ou perseverar sob pressão. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não se trata de uma passividade, irmãos, mas de uma força interior sustentada pela fé e pela certeza do amor de Deus por nós, não só em nós, mas que Ele nos ama e que não nos soltará, não nos largará, se recusa a deixar os seus e estará com eles até o fim. Calvino diz: as tribulações não são apenas provações, mas também instrumentos de ensino da parte de Deus, para nos amadurecer e nos conformarem à imagem de Cristo. Aquele que ama o Pai e era amado do Pai, perseverava em amor e obediência ao Pai. Quando estamos sossegados nessa certeza, permaneceremos pacientes em meio às nossas tribulações. Irmãos, nessa perspectiva, talvez devemos lembrar de certas coisas. Quando as coisas não estiverem fazendo sentido, quando as coisas estiverem confusas, estranhas, nós temos que lembrar que aqui não é casa. Aqui é caminho. Aqui não é casa, aqui é caminho. E isso tem que estar no nosso coração, porque, com certeza, a tribulação virá, a dor virá, ela vai querer nos abater, ela vai querer nos afligir, ela vai querer nos sufocar. E se nós perdermos de vista essa percepção de que aqui não é lugar nosso, aqui é um caminho para o lugar da nossa morada. Se nós perdemos essa percepção, então, tribulações fazem parte da jornada cristã, irmãos. Jesus nunca prometeu ausência dessas tribulações, mas prometeu que Ele estaria sempre conosco até o fim dos tempos. Sempre, sempre. A paciência na tribulação não significa negar, então, vimos a dor, mas escolher confiar em Deus apesar da dor. Apesar da dor.
E por fim, Paulo diz, no verso 11, dizendo: regozijai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação, vírgula, na oração, perseverantes. E já temos falado bastante sobre oração, e precisamos manter, Paulo nos diz, para sermos perseverantes na oração, e nós temos que olhar esse meio de graça como fundamental. Aqui o verbo que Paulo usa também no grego, como perseverantes, ele implica em persistência, constância, dedicação contínua. É a mesma palavra usada para descrever a igreja primitiva em Atos 2:42, quando eles estão lá reunidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Estão lá, perseverantes, unânimes em oração. Lutero diz assim: a oração é o suor da alma. Para Lutero, a oração não é apenas um hábito, um dever, mas uma necessidade vital. Obviamente, ele devia estar olhando para as palavras ou para o relato de Cristo no Getsemane, que orou com tanta intensidade que suava sangue. Em sua humanidade, Cristo, ele nos ensinou a perseverar em oração, irmãos. Perseverar, nós já vimos isso nos evangelhos. Cristo, ele orava e então buscava a vontade do Pai e então ele ia para a ação. Ele ia para a ação já tendo orado, sabendo, essa é a tua vontade, Pai, então agora eu farei. Muitos de nós desistimos de orar quando a resposta demora, desistimos de orar por qualquer outra coisa que possa nos tomar o dia, a nossa agenda, etc. Mas é justamente na persistência que o coração nosso é moldado. É no perseverar da oração que Deus molda o nosso coração. A oração constante aprofunda a nossa intimidade com Deus e nos fortalece para suportar o que humanamente seria impossível. Traz aquela paz que nós não entendemos. E é isso que Paulo está falando, porque ele fala de tribulação, esperança e fala de oração. Paciência sem oração, irmãos, pode se tornar uma prática fria, inútil. Oração sem paciência pode virar murmuração disfarçada. Sem paciência, daqui a pouco nós estamos lá ofendendo a Deus, duvidando dele. Mas juntas, paciência e oração, perseverança na oração, produzem maturidade, resistência e uma fé firme. Pensemos sempre em exemplos, Aquele que corre, que tem que correr, precisa do quê? Ele precisa de resistência do corpo e precisa de água, Precisa de água, geralmente essas duas coisas para fazer uma corrida. Paciência é essa persistência, essa resistência. Oração é essa água viva que suporta e dá mais paciência que sustenta. Quando somos pacientes na tribulação e perseverantes na oração, nos tornamos, como Jeremias vai nos dizer, árvores plantadas junto a águas. Jeremias diz assim, capítulo 17, versos 7 ao 8, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, esse homem, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. É isso. Aqueles que conseguem ter paciência na tribulação e perseverança na oração são como estes. Vão passar, haverá, a realidade está ali, mas ele não deixará de ter sua folha verde e de dar frutos. Ele não receia, não se perturba. Bem,
que mesmo no tempo de seca, irmãos, nós possamos permanecer verdes e frutíferos. E esse é o clamor de Paulo aqui, uma fé zelosa e fervorosa, que não se apaga com o vento das dores desse tempo, mas ela é alimentada pela presença constante de Deus através da oração perseverante. Como podemos viver hoje de forma prática e consistente essas verdades que Paulo nos trouxe aqui nessa pequena porção, e ele vem trazendo e nos orientando, exortando, rogando, para que, por favor, irmãos, façam como o que eu estou dizendo, porque isso é alegria e graça para vocês. E Deus se alegrará e vocês conhecerão o que é bom, agradável e perfeito da parte do Senhor. Como podemos fazer isso de forma prática? Mantenha o fervor em meio à rotina. Parece uma coisa tão banal, né? Em meio ao seu dia a dia. Nós falamos aqui, transformar cada minuto do nosso dia em um louvor ao Senhor, lembrando da esperança que nos está proposta, apesar da dor que está presente, sendo perseverantes na oração, embora tudo queira nos lançar fora dela, sendo pacientes na tribulação, com todo esse aparato do Espírito sobre nós e em nós, para prosseguirmos. Reavalie a sua rotina devocional. Quando foi a última vez que o seu coração se aqueceu realmente na presença do Senhor, lendo a palavra, orando a palavra, orando? Quando? Fique indignado com isso e vá em busca dessas coisas. Segundo, abrace a esperança como um estilo de vida. Em tempos dessas notícias desanimadoras, crises econômicas, doenças, enfim, perdas, a esperança cristã se torna, no fim, nosso maior diferencial. Em Romanos 15, 13, nós ainda não avançamos lá, mas Paulo diz assim, é a oração de Paulo, ele diz, que o Deus de esperança os encha. Os encha do quê? De toda alegria e paz. Deus pode nos encher e nos enche. E nos dá alegria e paz. E a oração, e se ele ora, é porque ele confia no Deus que pode fazer essas coisas. E ele continua, como ele vai encher? Há uma prática nossa aqui necessária. Ele diz, vos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Se nós confiarmos, o Deus Todo-Poderoso nos encherá de alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Debruce-se na Escritura, irmãos. Lembre da esperança que nos está proposta, creia, respire o ar do reino da qual você e eu já fazemos parte. E suporte em fé e lute com oração, ou na oração, ou pela oração. Lembre que a tribulação é um obstáculo, não é um obstáculo nas nossas vidas, ela está nos moldando. Deus está usando a tribulação para nos moldar a imagem do seu Filho. Ela é um campo de prova para o crescimento, que tem um alvo. Nós já vimos em Romanos 8, é o Filho. Nos conformemos à imagem dele. Perseverar na oração é mais que pedir, é comunhão com Deus. A oração é perseverança, é permanecer com Ele. A oração perseverante transforma o coração antes de transformar a circunstância. E com o coração transformado, nós andamos pela situação, pelas circunstâncias. Não desmarque seus compromissos com oração. Comprometa-se com aquele a quem dizemos amar. Persevere, lute em oração. Esses textos de Paulo nos chamam, nos conclamam a um cristianismo, irmãos, fervoroso, vibrante, corajoso, fiel, contracultural,
não condicionado por circunstâncias, mas moldado pelo amor e a verdade de Deus. A igreja que busca viver essas verdades, essa palavra, será sempre uma igreja de fé viva, de alegria na esperança e de oração perseverante. Então, como o título, como trouxe aqui, finalizando, quais os efeitos do amor de Deus na vida cristã? Zelo e fervor espiritual, ou seja, são a alma de um cristão que serve com alegria. Depois, alegria na esperança, que é o combustível de quem crê no Deus que prometeu e que cumpre. E por fim, paciência na tribulação e perseverança na oração. Essas duas coisas juntas são as colunas que sustentam uma fé madura. Madura. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua santa palavra, que ilumina nossos passos e aquece, Senhor, nosso coração. Obrigado por essa exortação viva e poderosa nessa carta, Senhor. Hoje fomos lembrados, ó Deus, de que o Teu chamado para nós é um chamado à vida, zelosa, fervorosa, perseverante, cheia de esperança e em oração. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que fomos remissos no zelo, frios no espírito. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes que fomos preguiçosos no serviço. Renova, Senhor, em nós a clareza da Tua vontade e urgência dos Teus mandamentos. Faz retornar-nos, ó Deus, ou retornar aqueles que não estão no primeiro amor, Senhor. Faz com que retornem para o primeiro amor. E aqueles que estão no primeiro amor, faz perseverar, Senhor. Faz perseverar para que sirvam ao Senhor com alegria, dedicação e reverência. Dá-nos graça para nos regozijarmos na esperança, mesmo quando não vemos solução à vista. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, por favor, a sermos pacientes na tribulação, confiando que Tu está nos moldando com amor e tornando-nos perseverantes na oração. Senhor, nós caminharemos mais e mais, sabendo que quando oramos, Te buscamos como aqueles como aquele quem amamos, a quem o nosso coração anela, a quem o nosso coração necessita. Por Teu amor, Senhor, sabemos que somos transformados por Ti. Ajuda-nos. Abençoa, Senhor, cada coração que recebeu essa palavra nessa manhã, que essa palavra corra e produza frutos de arrependimento, renovação e compromisso. Faz-nos uma igreja fervorosa, Senhor, viva, comprometida, sim, Senhor, comprometida com a verdade e com o Teu reino, para a glória do Teu santo nome. Em nome e através do nome de Cristo nós oramos aqui. Amém.